irmãos. Graça e paz. Um domingo um pouco mais agradável, né? Com um tempo mais ameno, graças a Deus. Nos alegra. Irmãos, então, nessa manhã, continuando sobre as meditações no Evangelho de Mateus, é o livro que temos trabalhado aqui todas as manhãs já há algum tempo, e hoje nós iremos falar especificamente sobre o ministério de João Batista, figura também tão conhecida por toda a comunidade cristã evangélica, pela sua importância. Inclusive temos o nome em nossa denominação como batistas, também aí com algumas características desse ministério. E para falar então de João Batista, nós vamos começar lendo o texto base que o livro nos traz, no Evangelho de Mateus, que fica em Mateus 3, dos versículos 1 a 12. Nós vamos estar lendo todos juntos para que nós possamos também assim verificar o texto todo. Vai estar sendo projetado, estaremos lendo então todos juntos Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de lavar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Então nós temos aqui, no início de tudo, o que o Evangelho de Mateus relata sobre o ministério de João Batista. Eu vou estar lendo, como o nosso foco, na verdade, é no ministério de João Batista, mas eu vou estar passando para os irmãos rapidamente algumas das principais características de João Batista, que algumas já estão citadas no texto e outras não. Então, a primeira, João, ele era humilde. Ele declarou várias vezes que Jesus era superior a ele, ou seja, uma pessoa que vivia em humildade, em reconhecimento de quem ele era, principalmente perante a Jesus Cristo, aquele a quem ele estava anunciando. João era um homem santo e justo. Ele não fez nenhum milagre. Outra coisa que comprova a sua humildade era suas roupas eram feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Para a época, uma questão de muita simplicidade, muita abstinência de tudo que se vivia, com bebedices, bebidas, festas e outras coisas que se tinha na época para se divertir ou para se entreter. João ele decidiu se desvencilhar dessas coisas. João também tinha uma personalidade forte,
pregava o arrependimento dos pecados com autoridade e poder. Ele anunciou a chegada do reino de Deus e ele também confessou publicamente que não era Cristo e nem Elias, porque na época muitas pessoas tinham e geravam alguma confusão propositalmente sobre isso também, para que atrapalhasse um pouco as coisas ali sobre o ministério. Reconheceu Jesus como Messias, o Cordeiro de Deus, profetizou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Sua pregação atraía multidões ao Rio Jordão, onde ele realizava o batismo do arrependimento. Ele era corajoso, valente e frontal na sua pregação. E ele repreendeu os religiosos e políticos da época com essa frase que nós lemos ali tão emblemática: raça de víboras, produzam frutos que provem o arrependimento. E aí um último dado é que ele sofreu martírio. Então morreu por causa do evangelho. Então, João Batista ele é amplamente conhecido como o precursor de Jesus. Essa é uma das características que mais vem à mente de quando nós lembramos de João Batista, quando nós perguntamos para alguém, quando vamos conversar com alguém, e até aqui o que destaca na Bíblia é ele era o precursor de Jesus Cristo. Ele veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor. Então, ele veio antes de Jesus, obviamente, nasceu primeiro que Jesus, e ele estava ali preparando todo o caminho para tudo aquilo que Jesus Cristo iria fazer, para todo o ministério que Jesus Cristo iria iniciar. João ele era um evangelista e pregava o arrependimento dos pecados. Daí o seu apelido, Batista, pois batizava nas águas aqueles que reconheciam suas falhas e a necessidade de mudança para agradar a Deus. E esse aqui é um ponto que nós vamos ver ao longo desse estudo, que era o ponto-chave de todo o ministério dele. Arrependimento, mudança, batismo. Arrependimento, mudança, batismo. Para quê? Para que isso agradasse a Deus. Outro dado interessante é que a história de João ela é narrada também nos 4 evangelhos e a sua vinda ela foi predita pelo profeta Isaías e pelo profeta Malaquias. Aqui no texto nós temos até aqui uma citação sobre o livro de Isaías. Lá em Isaías 40, versículo 3, diz assim: uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E em Malaquias 3:1 diz assim: vejam, eu o enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo isso que Zacarias e também aqui no livro do profeta de Isaías disse, se cumpriu ali em João Batista, no seu ministério de preparar o caminho, de ser a voz que clamava no deserto. João pregava no deserto, era a voz que anunciava no deserto sobre Jesus Cristo. João Batista ele era filho de Isabel e Zacarias, tinha aí um certo grau de parentesco então com Jesus. O seu nascimento milagroso ele foi também pronunciado pelo anjo Gabriel, tal como o de Jesus, e os seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão. Ambos eles, os dois, o pai e a mãe, eram considerados justos perante o Senhor. E o nascimento de João Batista foi considerado um milagre, já que Isabel era estéril e o casal já era bem idoso. Então, também é uma história amplamente conhecida por todos. Mas nós vemos a providência e o cuidado do Senhor e as promessas se cumprindo em todas as áreas, em todas as circunstâncias, até mesmo sendo gerado através de um milagre, assim também como Jesus. Foi anunciado que, mesmo antes de nascer, João seria um homem cheio do Espírito Santo e que prepararia o povo para a vinda do Senhor. Ele seria um profeta poderoso em palavra, tal como foi Elias. E tudo isso se cumpriu com a chegada de João, trazendo grande alegria, confirmando que nada é impossível para Deus. Ou seja, isso tudo veio acontecendo, já se cumprindo com as profecias, concretizando o que Deus tinha preparado. O mensageiro e batizador João Batista era um homem um tanto incomum, humilde. Ele não bebia vinho, como já dissemos, ou bebida forte. Ele vestia roupa simples, pele de camelo, usava cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele tinha um estilo de vida um pouco mais rústico do que a sociedade. Era um pouco mais simples
e mais raiz, como se diz nos dias de hoje, né? Ele vivia de uma forma um pouco mais natural. A sua mensagem, também como já frisamos, era direta e impactante. Arrependam-se, corrijam-se do seu modo de viver para agradar a Deus. Ele era bem incisivo naquilo que ele dizia. Não tinha duas conversas para João Batista. Ele era simples, claro, ele anunciava o evangelho com a mensagem central: arrependimento, mudança de vida e de atitude. Ele veio para preparar o caminho, como já dissemos também, para a chegada do Senhor. Pregava o arrependimento dos pecados. E ele era o mensageiro que realizava esses batismos na água. Ou seja, ali no Rio de Jordão, as pessoas que acreditavam, se arrependiam, eram chamadas ao evangelho através da pregação dele. Elas eram batizadas nas águas ali no Rio Jordão. João foi o último profeta da antiga aliança. O evangelista que surgiu inicialmente pregando no deserto, e a Bíblia não diz nada sobre a sua infância ou sua juventude. Nós não temos maiores detalhes sobre como foi esse período infância e juventude de João Batista, mas ele se apresentou como esse mensageiro do arrependimento e fé em Jesus Cristo, e o seu ministério ele durou bem pouco tempo. Foi bastante eficiente, cumpriu o propósito para aquilo que ele foi chamado, fez aquilo que precisava ser feito, mas foi um ministério curto. João Batista ele foi decapitado, ou seja, foi martirizado, e estudiosos concluem que ele foi decapitado antes de completar os 35 anos. Temos alguns dados que registram que ele nasceu 2 anos antes de Cristo, e ele foi decapitado por volta de 26 a 28, algo assim, depois de Cristo. São um pouco divergentes as datas, mas é em torno disso, antes de ele completar 35 anos de idade. Então agora nós vamos falar mais sobre o ministério de João Batista em si. Nós falamos um pouco sobre as características, sobre como ele nasceu, como ele viveu, como ele agia. E aí o livro ele começa citando que poucos pregadores obtiveram tanto êxito quanto João Batista sobre o que ele se propunha a fazer. Ali o texto relata que saíram ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. Está ali em Mateus 3:5. Então isso para nós termos uma noção de quanto as próprias pessoas da época, da região, procuravam João Batista para ouvir a pregação dele. Ele começou ali anunciando no deserto e foi anunciando e chegou ao ponto que as pessoas o procuravam, saíam a ter com ele para ouvir a sua pregação, para ouvir sobre arrependimento, para ouvir sobre conversão e assim serem batizados. O próprio Jesus Cristo chamou João Batista de a lâmpada que ardia e iluminava, ali em João 5:25. Jesus Cristo também disse: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Está em Mateus 11:11. João Batista falava com clareza sobre o pecado e ensinava a absoluta necessidade do arrependimento antes que alguém possa ser salvo. Ele anunciava que o arrependimento devia ser comprovado pelos frutos. Então, como já dissemos, era simples a mensagem de João. A gente às vezes até parece que é um pouco repetitivo em falar sobre como ele agia e como ele pregava, mas ele simplesmente falava com clareza sobre o pecado e ensinava essa necessidade absoluta do arrependimento antes que as pessoas pudessem ser salvas. Antes que elas tomassem um passo de atitude ali pelo batismo, elas precisavam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. E também anunciava até ali para os fariseus, para as pessoas daquela época que tentavam buscar algum tipo de favorecimento enganoso, que precisava ser comprovado pelos frutos esse arrependimento. Alertava esses homens que eles não deveriam depender de privilégios externos ou de uma união externa com alguma igreja ou religião. Ou seja, não era simplesmente algo formal, um vínculo hierárquico, um vínculo religioso ou um vínculo parental. Eles precisavam se arrepender dos seus pecados, se converter desses maus caminhos e assim ser realmente resgatados. E esse ensinamento, o autor do livro diz que é o que nós carecemos hoje em dia, que muitos têm vivido uma religião meramente formal. Ou seja, pessoas que frequentam a igreja e pensam que por frequentar a igreja são salvas. Nós vemos muito hoje em dia, em alguns lugares, se pregando, olha, você tem que ir à igreja. Inclusive,
encontramos pessoas nas ruas que ao perguntar assim, olha, eu estou com um problema, estou com alguma coisa aqui acontecendo, o que eu preciso fazer, como que eu posso dar um jeito na minha vida? Você precisa ir para a igreja. E não é essa a resposta que a pessoa deveria ouvir. Inclusive, um caso curioso, eu participo de alguns fóruns da internet e ontem, preparando aqui um pouco do texto, num fórum que não costuma ter discussões sobre coisas evangélicas, veio um rapaz pedindo ajuda. Ele abriu um tópico e falou, olha, eu estou desesperado, eu estou terminando um casamento de 13 anos hoje, eu estou saindo de casa, juntei todas as minhas economias para alugar um quarto, e eu preciso de uma pessoa cristã para conversar comigo. Eu preciso de alguém que me diga o que eu devo fazer nessa situação. E ali eu comecei a ler vários comentários que já tinham abaixo e a maioria das pessoas instruíam, olha, você precisa procurar uma igreja. Primeira coisa é procurar uma igreja. Como se a igreja não fosse cada uma das pessoas que estivessem falando ali se fossem realmente cristãos. Ou seja, o rapaz pediu um cristão, um pequeno Cristo, um exemplo do que Cristo faria aqui na Terra. E o que ele obteve de resposta a princípio foi, procure uma igreja. Essas pessoas não estavam ali exatamente sendo igreja. Então, como nós temos lidado com essa questão de demonstrar frutos e realmente não ficar só pensando nos privilégios que nós temos em vincularmos a uma igreja ou sermos parte de uma comunidade cristã, mas sim viver o evangelho de acordo com aquilo que fomos chamados. Então, nós, por frequentarmos uma igreja, por aconselharmos pessoas a ir para uma igreja, não significa que seremos salvos ou que nossos pecados serão perdoados ou os nossos problemas vão ser resolvidos. Muito pelo contrário, nós precisamos de Cristo. Precisamos, assim como aquele rapaz solicitou uma ajuda quando necessário, falarmos, olha, Cristo é a resposta. E expor Cristo, expor o evangelho. Assim como João fazia, anunciava Cristo, expunha Cristo para o arrependimento. É preciso que alguém diga que, a menos que nos arrependamos e nos convertamos, todos nós pereceremos. E essa é a mensagem que o Evangelho traz. A menos que uma coisa diferente aconteça daquilo que você vem praticando, daquilo que você vem fazendo, apenas que exista uma mudança de atitude, se isso não acontecer, você vai perecer, todos vão perecer. Nós precisamos de uma mudança. E João Batista também falou com clareza exatamente sobre Jesus. Ele ensinou ao povo que em breve alguém mais poderoso que ele surgiria. Ele não passava de um servo, João não passava de um servo. Aquele que viria seria o próprio rei. Então, ali demonstrando humildade também, João Batista sabia se colocar em seu lugar e ele falava com clareza sobre Jesus Cristo. Olha, depois de mim, eu estou aqui batizando vocês, mas está vindo um que é mais poderoso, que é maior do que eu. Eu sou apenas um servo e o rei de verdade, ele está chegando. Ele ainda cita, ele só podia batizar com água, porém Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele estava realmente preparando, como se fosse um ensino na prática. Olha, o que eu estou fazendo aqui com vocês é o início, é o caminho. Estou batizando vocês com a água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele também anunciou que Jesus iria tirar os pecados e algum dia haveria de voltar para julgar o mundo. Então, João Batista ele já fazia ali um sermão completo, né? Não sou eu que faço, é Jesus que faz. Eu batizo na água, Jesus batiza no Espírito. Ele é mais poderoso que eu, ele vem para tirar o pecado do mundo. Ele é o rei e ele vai voltar para julgar o mundo. Ou seja, arrependa-se para que você não esteja no meio dos julgados, para que você seja livre da ira de Deus. Então, é mais um ensinamento que o autor destaca que nós precisamos hoje em dia, que as pessoas precisam ser enviadas diretamente para Jesus Cristo. No entanto, nós estamos sempre inclinados a ficar muito aquém de Jesus Cristo. As pessoas chegam muito antes, ou seja, o alvo é Cristo, está lá na frente, as pessoas param na metade do caminho, como essa história sobre esse rapaz do fórum que eu disse. As pessoas, em vez de enviar diretamente a Cristo, assim como João Batista estava fazendo, ficam achando atalhos que não são atalhos, caminhos e rodeios que acabam ainda por dificultar essa caminhada. Então, mais uma vez, o autor cita, nós queremos os benefícios dos vínculos com uma igreja local,
No entanto, nós devemos entender a maior necessidade de estarmos unidos ao próprio Cristo mediante a fé. Ele é a fonte que foi designada por Deus e nele nós encontramos misericórdia, vida e paz. Ou seja, qual é realmente a vantagem desse vínculo, dessa busca incansável por um vínculo com uma igreja, sem estar vinculado ao próprio Cristo, pela fé? É isso que o autor diz e que João pregava. E o que as pessoas precisam ouvir, nós precisamos ouvir hoje em dia. Não adianta nada um vínculo com uma igreja, não adianta nada um vínculo com uma linhagem sanguínea, não adianta nada um vínculo com uma religiosidade seguida à risca, com leis e regras, se nós não estivermos unidos com o próprio Cristo mediante a fé. E o autor aqui ainda destaca, ele é a fonte que Deus designou. Ou seja, o próprio Deus instituiu ele como a única fonte que poderia nos unir novamente com Deus. Nele nós encontramos a misericórdia, a vida e paz. Ou seja, para que vamos direcionar as nossas forças para outras coisas senão a Cristo? Para que vamos conduzir pessoas a outros caminhos senão a Cristo? Claro, nós precisamos entender, eu não julgo que as pessoas que indicaram para aquele rapaz, olha, procure uma igreja, estivessem mal intencionadas, mas de alguma forma estavam fazendo aquilo que não era o que o Evangelho ensina. Nós precisamos ser claros e objetivos como João Batista. Arrependam-se, o reino está próximo, Jesus Cristo é o Senhor. Mais um ponto, cada um precisa estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus. Ou seja, João Batista ele falava ali, fazia os batismos pessoalmente. Não era algo comunitário e olha, está todo mundo salvo, essa galera inteira aqui agora. Não, ele exaltava e ele enfatizava que, olha, a salvação é individual, cada um precisa ter o seu relacionamento, o seu encontro com Jesus Cristo. João Batista também falou sobre o Espírito Santo. Ele pregou que existe um batismo no Espírito Santo e que esse poder é conferido somente a Jesus Cristo. Só Jesus pode conceder o batismo pelo Espírito Santo. Então, mais uma verdade que ele anunciava. Ou seja, existe o batismo no Espírito Santo e é somente Jesus que pode fazer. Nós devemos compreender que o perdão dos pecados não é a única coisa necessária para a salvação da nossa alma. É preciso que os nossos corações batizados também sejam batizados com o Espírito Santo. Deve haver a atuação do Espírito Santo em nós. Então, ele demonstrava ali para aqueles homens que estavam sendo batizados, que também Jesus os batizaria e que isso precisava ser confirmado através dos frutos, que o Espírito Santo estaria atuando na vida deles. Nós não devemos ter somente o direito de entrar no céu mediante o sangue que Cristo verteu na cruz, mas também nós devemos ser preparados para o céu, por intermédio da ação desse Espírito Santo. Ou seja, é um processo, é algo que vai acontecendo gradualmente. Nós temos o direito garantido de entrar no céu pelo sangue de Cristo, mas também devemos ser preparados para entrar no céu. Estamos em um processo de santificação. Apesar de justificados, estamos sendo cada vez mais santificados para que nós possamos entrar no céu por intermédio da ação do Espírito Santo de Cristo. E o autor também destaca que o batismo na água é um grande privilégio que nós temos de demonstrar publicamente a nossa fé, de cumprir aquilo que a palavra diz, mas que nós devemos procurar e desfrutar do batismo no Espírito Santo. Isso é um fruto e uma comprovação daquilo que nós cremos. João também ele alertou aos impenitentes e incrédulos da época, pregou sobre a ira vindoura e o fogo inextinguível no qual a palha ficará algum dia, queimando eternamente. Ou seja, aquelas pessoas que vinham buscar ali a pregação de João Batista, talvez por um batismo simbólico, por algo mais externo, por algo que fosse talvez buscar uma salvação. Olha, eu sou da linhagem de Abraão, como ele disse. Olha, isso pouco importa. As pedras que estão aqui podem ser filhos de Abraão. Deus pode tornar isso. O que vocês precisam é daquilo que ele vinha falando o tempo todo: arrependimento, conversão, batismo no Espírito Santo, crer em Cristo, naquele que virá após mim. Então ele foi ali também forte contra essas pessoas que vinham com outras intenções. E esse é mais um ensinamento importante que o autor destaca. Nós devemos ter claro que não é uma questão de que podemos nos arrepender ou não. Pelo contrário, nós precisamos lembrar constantemente que existe tanto o céu quanto o inferno.
e que a punição eterna espera pelos ímpios, da mesma forma que a vida eterna ela é destinada aos piedosos. Então, assim, são os dois lados. É preciso que nós comuniquemos sempre isso, que, olha, assim como nós estamos aqui proclamando a vida eterna, a salvação, existe o outro lado, existe o inferno e existe as pessoas que vão para lá. A Bíblia, o autor cita que nós somos incrivelmente inclinados a esquecer disso, todos os dias e todo o tempo. Precisamos ser lembrados constantemente das nossas pregações, destacando a justiça divina e a santidade de Deus. Ou seja, nós não podemos esquecer que existe um lugar de condenação, que existe pessoas que vão ser condenadas e nós precisamos estar atentos, sendo lembrados e recobrados a nossa consciência nas nossas pregações de que Deus ele é justo, de que Deus ele é santo e ele vai cumprir o que ele prometeu em sua palavra. E aí, por último, aqui um outro ponto sobre o ministério de João Batista, ele também falou claramente sobre a segurança desfrutada pelos crentes autênticos. Ele ensinou que existe um celeiro, já ali no finalzinho da nossa leitura, no verso 12, um celeiro no qual serão recolhidos todos aqueles que pertencem a Jesus como o seu trigo. E eles estarão reunidos ali quando o Senhor vier pela segunda vez. Então, nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus, com a analogia aqui de um celeiro, onde todos serão recolhidos, juntados como trigo, e estarão ali quando o Senhor vier pela segunda vez. Ou seja, mais um ponto de destaque do autor do livro, que nós precisamos ser constantemente lembrados. O autor fala que nós vivemos aí num mundo de constantes tentações pelo diabo, um mundo mau que tem muita desigualdade, muita injustiça, é um mundo dominado pelo maligno e nós vivemos nele. Por isso nós precisamos ser constantemente lembrados de que nós temos sim segurança na salvação. O mundo impiedoso não será vencido por Cristo. Então, de vez em quando, é necessário que a nossa memória seja despertada para o fato de que Jesus nunca nos deixará e nem nos abandonará, e que nada irá nos separar do seu maravilhoso amor. Então, que assim como João anunciava ali, ainda que de uma forma alegórica, com parábolas sobre esse ajuntamento no celeiro, da palha que arderia eternamente, que nós possamos nos sentir consolados e relembrados sobre a segurança da salvação em Cristo. E aí, por último, o autor deixa uma reflexão, uma frase de incentivo e encorajamento, de que Cristo haverá de nos conduzir com toda a segurança, ainda nesta vida, e finalmente nos encaminhará para a glória eterna. Nós estaremos protegidos no dia da ira do Senhor, protegidos pelo sangue de Cristo, protegidos pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. E o autor cita, nós estaremos tão seguros quanto Noé esteve dentro da arca durante o dilúvio, protegidos pela mão de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício ali cumprido na cruz, assim como João anunciou, que ele viria, remiria seu povo, tiraria o pecado, morreria por eles e que um dia voltaria em glória triunfante para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Era essa a aula de hoje e os irmãos assim possam meditar no Evangelho de Mateus um pouco mais. Amém? Algum irmão tem alguma dúvida, comentário ou algo a acrescentar? O tempo do Tiago já está chegando, mas ficamos abertos. Caso não haja, passo a palavra ao Tiago.